Olá meus amigos, seja bem-vindo de volta ao canal. Venho trazer para vocês aqui um vídeo importantíssimo do comentarista político, do advogado, mestre em direito, tem bacharelado, é um cara que agora ele saiu do campo da comunicação justamente para dar um exemplo moral de direito jurídico, Thiago Pavinato. Thiago Pavinato esteve na Câmara dos Deputados em Brasília e simplesmente deu um show cívico de direito, moral, conhecimento, técnica, enfim. Melhor do que eu falar, é melhor vocês assistirem o pronunciamento de Thiago Pavinato. Ele simplesmente deu um exemplo e no final do vídeo eu faço um comentário para vocês. Acompanhem comigo. Eu vou passar agora a palavra ao Dr. Thiago Luiz Pavinato, professor e advogado. Obrigado. Excelentíssima senhora deputada Bia Kicis, presidente desta mesa, excelentíssimo senhor senador Eduardo Girão, uma pessoa de quem eu cumprimento os demais desta mesa, ilustríssimas senhora Jane, Késia, Ana Luísa, as pessoas de quem eu cumprimento os demais presentes aqui nesta sessão e que, heroicamente, conseguem estar presentes apesar da tragédia que se abateu, uma tragédia anunciada que se abateu sobre a vida de vocês. Eu esperava, ver aqui hoje o ministro dos Direitos Humanos, mas acho que direitos humanos é a última coisa com a qual esse ministro se preocupa, se é que ele sabe o que é direito humano. Quando nós enfrentamos uma situação de morte, nós costumamos fazer um minuto de silêncio. Mas o único silêncio que é cabido neste momento, que é o único silêncio que eu tenho notado, é o do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que, contrariamente a tudo que se viu da sua vida como ministro, sempre foi falar, falar, falar e falar. Desde o dia da morte do Clezão, ele está espantosamente em silêncio. Para nós, nesse momento, não há oportunidade de silêncio. É hora de gritar, é hora de bradar. Eu venho de uma família católica e, quando criança, sempre fui muito devoto de Nossa Senhora. E uma das orações, chamada Salve Rainha, é Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E o Brasil virou um vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E com esse quadro pintado da OAB, e doutora, parabéns pela coragem. A última vez que eu falei da OAB em São Paulo, a única coisa que me foi garantido foi um processo do Tribunal de Ética e Disciplina contra mim. Nós precisamos bradar. E nós precisamos bradar para os nossos advogados. E os nossos advogados precisam agir independentemente da OAB. E nós devemos contar com os nossos representantes em Brasília. Mas, da mesma maneira que aquele que tem fome precisa de comida agora, aquele que tem sede precisa de água agora, aquele que é injustiçado precisa de justiça agora. Nenhuma atuação da OAB vai desfazer o descalabro que esse país está vivendo. Aliás, eu lembro que, no dia 31 de dezembro do ano de 2022, os jornalistas de esquerda escreviam assim: acabou a noite do fascismo. Ao que me parece, nós vivemos um regime fascista desde o dia 1º de janeiro deste ano.
que foi endurecido após o 8 de janeiro. Quando nós vemos essa violação escancarada das prerrogativas do advogado e, por ricochete, do direito à amplíssima defesa que qualquer réu tem ao ser acusado de um crime, tudo muito escancarado, tudo muito aberto, tudo muito, e essa é a expressão, sem vergonha. Nós estamos vivendo um momento em que não há decoro. Nós estamos vivendo no momento em que eu, que desde 2017 sou um crítico da prisão preventiva, desde a Lava Jato, e naquela época me chamavam de comunista, porque eu era contra as prisões da Lava Jato. Mas hoje eu continuo fazendo as mesmas críticas. Por quê? Independentemente de direita ou de esquerda, eu sou direito antes de qualquer coisa. E por ser direito, muito me espanta a mudança de posicionamento ou o silêncio absoluto de ministros que, à época da Lava Jato, diziam o seguinte, diante de prisões preventivas que não atendiam aos requisitos legais, que extrapolavam a questão de tempo. Ministros como o ministro Gilmar Mendes, que nunca deixou de dizer que esse tipo de prisão preventiva é, aspas, coisa de pervertidos. Claramente se trata de prática de tortura, usando... O que é que aconteceu? O que é que mudou? Porque, pelo que eu saiba, a legislação penal, processual penal, aliás, entre a Lava Jato e o 8 de janeiro, ela mudou de maneira a diminuir as hipóteses de prisão preventiva e não de aumentar. O artigo 316, que foi alterado por uma legislação em 2019 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo único, ele obriga o magistrado a, de 90 em 90 dias, reavaliar a prisão preventiva. Está lá na lei. É a obrigação do juiz. Mas o STF, sempre ele, na sessão que decidiu o habeas corpus, famoso, do traficante André do Rap, decidiu que a lei não pode ser aplicada. Que, se não revista no prazo máximo de 90 dias, a cada 90 dias, a prisão preventiva não se torna manifestamente ilegal. E o texto da lei diz que, se não revisada, até o prazo de 90 dias, pelo juiz da execução, a prisão preventiva se torna manifestamente ilegal. É o texto da lei. Mas o STF diz que não. Ela não se torna porque o advogado tem que provocar o juiz. Se ele não provocar o juiz, pode passar 90, 100, 200, 300, mas no caso do Clezão, passaram-se mais de 300 dias. 300 dias. Desde o primeiro pedido de liberdade provisória, e eu fiz o cálculo, foram 200. Ou seja, nós estávamos vendo aí uma prisão preventiva triplamente ilegal de acordo com o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Eu fiz uma contagem e o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo, violou 32 dispositivos. 32.
Não é um, não é dois, não é três. São 32. Ele viola desde dispositivos da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que estabelecem deveres ao magistrado e que devem ser cumpridos, porque ele não está acima da lei. Ele violou o Código de Ética da Magistratura Nacional, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o Código de Processo Civil, que manda dar prioridade na tramitação de processo em quem está em grave estado de saúde. Agora, que prioridade foi dada em um processo em que 8 vezes se pediu a liberdade de um réu com estado grave de saúde preexistente ao cárcere, preexistente, ou seja, ele estava proibido pelo artigo 315 do Código de Processo Penal, é lixo, a lei é lixo. Ele estava proibido de dar uma prisão preventiva a quem está com estado grave de saúde. Meus senhores, se existe um demônio nesta terra, é João de Deus. Não, eu não vou falar outra coisa. João de Deus. João de Deus já foi condenado a exatamente 489 anos e 4 meses de reclusão. 489 anos e 4 meses. João de Deus, por estupro e estupro de vulnerável, que é a pedofilia, no jargão popular. O sujeito está condenado a 489 anos e 4 meses e está em prisão domiciliar. E está em prisão domiciliar. Onde é que existe parâmetro na justiça brasileira? O que aconteceu com os ministros que criticavam a preventiva, chamavam, como o Dias Toffoli fez, de pau de arara do século XXI. Essa foi a expressão que ele usou em 2018 para se referir à preventiva ilegal. Pau de arara do século XXI. E tendo pisoteado várias vezes, e eu vou encerrar com este fato, deputada, se me permite, tendo violado 32 dispositivos legais, tendo infringido 32 normas do direito nacional, a conduta omissiva, ou seja, o menosprezo, o desprezo do ministro Alexandre de Moraes, quanto a um pedido de liberdade provisória para uma preventiva que já era ilegal, porque não poderia ter sido decretada em razão do 315, em razão do parágrafo único do 316, a conduta omissiva, o silêncio, o ignorar, o menosprezo de Alexandre de Moraes quanto ao pedido avalizado pela Procuradoria-Geral da República, avalizado. A Procuradoria-Geral da República não só reconheceu o estado de saúde grave, bem como a ilegalidade da preventiva naquele momento. Ele ignorou, violando 32, no mínimo, dispositivos legais. E com isso, com essa conduta omissiva dolosa, o ministro Alexandre praticou 3 crimes. O crime de maus tratos na forma qualificada, do artigo 136 do Código Penal. O crime de abuso de autoridade por prisão preventiva ilegal, do artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, que é a 13.869 de 2019. E o crime de tortura, que é previsto na Lei número 9.455, de 7 de abril de 1997. E o crime de tortura, na forma qualificada, porque nós temos o resultado morte, e majorada, porque ele é um agente público. O que me fez, na data de hoje, porque o Código de Processo assim nos permite, também a Constituição, provocar a Procuradora-Geral da República em exercício, a senhora Eliseta Ramos, a denunciar o ministro Alexandre de Moraes, a incorrer a uma pena que pode ir de 10 anos e 11 meses de prisão a 31 anos e 11 meses de prisão. Muito obrigada. Obrigada.
Sensacional. Ele simplesmente saiu do estúdio de jornalismo, que é uma pessoa do direito, um bacharelado, um mestrado, um doutorado, um cara hiper qualificado na questão jurídica, ele tem propriedade para falar. Eu já acompanhava Thiago Pavinato há muitos programas, do qual ele sempre se arvorava a falar sobre os assuntos, sobre os temas, em razão da qualificação que ele tem, o conhecimento que ele tem, a propriedade que ele tem para poder abordar os assuntos jurídicos, né? E ele definitivamente saiu da, entre aspas, zona de conforto dos estúdios de jornalismo, apesar que ele é um problema para o sistema, né, para esse sistema judiciário, esse sistema político que nos assola. E ele, inclusive eu me recordo de uma entrevista do qual ele estava num estresse extremo, do qual ele estava pensando parar com a comunicação com os comentários políticos, em razão, né, enfim, ele falou que se eu for perseguido, ninguém comparece à cadeia nem para me levar um maço de cigarro, enfim. E aí ele falou que todo mundo fala que está junto com ele, mas na hora que o sistema caçar ele, for atrás dele, ele não vai ter ninguém junto com ele. Eu até entendi esse raciocínio do Pavinato, mas o que eu acredito que a população tenha dito é que ele é a nossa voz, ele é uma pessoa, né, de um escalão, uma notoriedade imensa. Ele representa a voz de muitos brasileiros que não têm essa voz para poder se comunicar. Inclusive, o pouco de voz que nós temos estão tentando nos calar. Esse meio de comunicação do qual eu vos falo, certamente, se Flávio Dino, para 2024 daí por diante, a gente não reagir, a gente não terá nem isso aqui para poder se comunicar. E um detalhe importante, eu mexia no meu telefone aqui enquanto eu via o comentário do Thiago Pavinato, eu procurei esse vídeo hoje pela manhã, esse vídeo na TV Câmara dos Deputados, né, que é a TV oficial dos deputados, e procurei esse vídeo do pronunciamento do Thiago Pavinato e simplesmente não está lá. É impressionante, tem vídeo do mês passado, tem vídeo do mês retrasado, vídeo de hoje, vídeo de ontem, outros vídeos. Agora, do Thiago Pavinato, do qual ele faz esse pronunciamento, não está lá. Não está lá na TV da Câmara. Justamente porque o sistema ele quer calar a nossa voz, tirar a nossa voz, tirar o direito de nos comunicarmos. E, no caso do Thiago Pavinato, é um mestre do direito, um professor do direito, que tem propriedade, né, ele tem aquele lugar de fala, mencionado lugar de fala, e simplesmente estão tentando calar, literalmente, a nossa voz. Tempos sombrios e temos esperança de que não demore muito para a gente conseguir reverter esse quadro. Muito obrigado para você que ouviu até aqui e até o próximo vídeo, gente.